Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula número 1 da 27ª semana. Vamos lá? Então, aqui no nosso calendário, nós estamos no dia 20 de setembro de 2021, ou 20 de 9 de 2021, segunda-feira. Hoje teremos atividade na página 15. Então, sequência didática 1, relatos pessoais, dando voz aos sentimentos. Aula 9, revisando o nosso relato pessoal. Livro Aprender Sempre, página 15. Tudo bem? Então, podem abrir o livro de vocês na página 15, que nós já vamos iniciar. Coloquem a data de hoje, podem ir para um local mais calmo, mais tranquilo, para a gente poder começar as nossas atividades, tá bom? Como leitura hoje, eu trouxe um relato que estava na página, né, na internet do R7, que é um jornal, né, na parte de educação, tá? Quem escreveu foi Sofia Pilagalo, ela foi a repórter, né, do R7. Essa matéria foi escrita dia 5 de 9 de 2020, né, praticamente há um ano atrás, e eu vou ler para vocês, então. Menino de 8 anos escreve livro sobre rotina na quarentena. Coletânea de relatos será lançada na Fliquinha, o espaço infantil na Flica, Festa Literária Internacional de Cachoeira, na Bahia, no ano que vem. Então, no caso, seria esse ano, né? Já que a matéria é de 2020. Então, olha só, um relato, né? São relatos da rotina de um menino de 8 anos na quarentena. Como nós estamos trabalhando o relato, achei interessante essa matéria e trouxe para vocês. Então, vamos ler. Yali Tarik, de 8 anos, de Salvador, na Bahia, encontrou uma forma um tanto inusitada para sua idade de driblar o tédio e a angústia provocados pelo isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Escrever. O que ele não esperava é que a coletânea de relatos publicadas em seu perfil na rede social Instagram, que hoje conta com mais de 1.400 seguidores, renderia o convite para a realização do livro Diário de uma Quarentena, o dia a dia de uma criança na pandemia. A ser lançado na Fliquinha, o espaço infantil na Flica, Festa Literária Internacional de Cachoeira, Bahia, no ano que vem. Foi algo que surgiu de repente, afirma. Tudo começou com uma carta que Yali escreveu ao tio, na época infectado pela Covid-19 e internado em estado grave. Na carta, disse que ele iria vencer essa doença, e realmente foi isso que aconteceu. O menino, então, percebeu que as palavras tinham poder e decidiu criar sua própria janela para o mundo. Em seu primeiro post, ele desabafa sobre seus sentimentos e faz um apelo aos adultos. Nós, crianças, estamos muito entediadas nessa quarentena. Então, ficamos agoniadas, nervosas. Isso é normal. Tenham paciência e evitem se exceder com os pequenos, mesmo que eles tirem vocês do sério. Olha que interessante, né? Então, ele começou a escrever. Vamos ver aqui o post que ele fez lá na rede social dele. Olha lá. Diário de uma Quarentena, dia 1. Olá, pessoal. Eu sou Yali Tarik, tenho 7 anos e sou o autor deste livro. Nós, as crianças, estamos entediadas nessa quarentena. Então, ficamos muito agoniados, nervosos. Isso é normal. Por isso, aos pais que estão lendo esse livro, vou falar como nos sentimos na quarentena. É normal ficarmos estressados, com saudades e às vezes deprimidos. Então, vai uma sugestão. É melhor para os pequenos verem os colegas online. Por isso, se não vemos os colegas, ficamos muito mal educados. Até ver os amigos e amigas nem sempre acontece. Mas se o pequeno ficar assim, tente ajudá-lo nesse momento, porque ele precisa de muito apoio. Por favor, se ele ficar estressado, tenha compreensão, tenha paciência e evite se exceder com os pequenos, mesmo que eles te tirem do sério.
Olha só, esse é o relato de uma criança, hein? Aqui ele tinha 7 anos quando ele escreveu, né? Interessante essa visão, né, pessoal? Porque no ano passado, né, o ano de 2020, foi um ano que a gente mais ficou dentro de casa, né? Foi o ano praticamente inteiro. A pandemia começou mais ou menos em março, e dali para frente as aulas pararam, as lojas fecharam, os shoppings fecharam, né? Os espaços sociais fecharam, as praças ficaram interditadas. Então foi um ano realmente muito difícil, né? O ano de 2021 também está muito difícil, mas ainda nós estamos a partir da metade do ano, mais ou menos, as coisas voltaram, né? A funcionar um pouco mais abertamente, né? Com todos os cuidados ainda, com precaução, mantendo o distanciamento social, mas as coisas estão voltando, né? O ano anterior foi bem mais difícil, né, pessoal? E aí aqui está, então, o relato dele, né? Uma criança de 7 anos na época, falando como que ele estava se sentindo, né, na pandemia. Olha lá, a mãe de Ali, a Rebeca, se sentiu profundamente tocada pelo relato. Naquele momento, pude perceber o quanto tudo estava sendo pesado para ele. Nós, adultos, pensamos que só a gente está percebendo o que está acontecendo e acabamos negligenciando os sentimentos das crianças. Em outro post, Yali dá alento àqueles que, assim como ele, tiveram pessoas próximas infectadas pela Covid-19. Fiquem calmos, certo? E não se preocupem, se cuidem e cumpram as regras de isolamento e higiene. Vamos nos preservar e preservar quem amamos, combinado? O principal objetivo do garoto é ajudar pessoas de todas as idades a enfrentar esse momento tão difícil. A mensagem que quero passar é a de que, mesmo que pareça que a alegria tenha sumido e o chão desaparecido, tudo isso vai passar e o mundo vai dar a volta por cima. E completa em vídeo gravado exclusivamente para o R7. Você não está sozinho. Para a Rebeca, os adultos têm muito que aprender com as crianças. Muitas vezes a gente acha que, por conta da nossa idade, temos a receita pronta do bolo. E, de repente, Ali vem me mostrando todos os dias o quanto ser mãe dele é aprender diariamente. Eu sou a mãe, mas o aprendizado constante é meu. Apesar de estar muito empolgado com a ideia do livro, que já se encontra em fase de revisão, Yali não pretende ser escritor. Meu sonho é ser médico. Sempre gostei de ajudar as pessoas. O coronavírus, claro, reforçou essa vontade. Se os médicos conseguirem controlar o vírus, nós vamos poder voltar ao normal. E empolgado revela a primeira coisa que quer fazer quando tudo isso passar: ir à praia e abraçar todo mundo. Olha só que legal, pessoal, essa matéria. Então, eu retirei aqui do site noticias.r7.com/educação/menino de 8 anos escreve livro sobre rotina na quarentena. Está no site, está na internet. Se você tiver curiosidade, você pode entrar e pesquisar. Também tem um vídeo que ele gravou, né, aqui exclusivamente para o R7, mas esse vídeo você vai ter que ir lá acessar a matéria para assistir. Combinado? Muito interessante, né? Então, vocês viram aqui um relato pessoal do Yali, né? Falando como ele estava se sentindo na pandemia. Foi tão interessante esse relato que virou até um livro. Bem legal, né, gente? Então, aqui, na nossa atividade anterior, então, dando continuidade àquilo que nós trabalhamos, nós também escrevemos o nosso relato pessoal. Nós fizemos um relato, escrevemos, né, planejamos esse relato, pensamos em alguma situação importante que nós vivemos, que nós passamos, né, e escrevemos o nosso relato. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para relembrar, o relato que eu escrevi, né, sobre a minha experiência, porque agora nós vamos analisar, para ver se está tudo ok, se está faltando alguma coisa, se precisa melhorar. Combinado?
Então, vou ler para vocês novamente o meu. E você vai ler também, vai pausar o vídeo e vai ler o seu relato pessoal, para a gente poder responder lá as questões que estão na página que vamos trabalhar hoje, combinado? Então, o meu relato. No dia anterior, eu me preparei e separei alguns materiais que usaria para a aula. No outro dia, acordei e separei todo o material que faltava, incluindo o meu computador. Organizei tudo no carro, eu estava em casa saindo para a escola. Eu estava animada. Cheguei na escola, arrumei a sala de aula e preparei os materiais. A aula foi super legal, cheia de novidades e atividades práticas. Então, esse foi o meu relato de uma aula que eu preparei e que foi muito legal, uma aula que nós fizemos experiência e foi bem bacana. Então, aqui, depois de você ler o seu relato, então, se você não pausou o vídeo para ler o seu relato pessoal, você vai pausar agora, vai reler o seu relato para poder fazer essa atividade, ok? Você tem que analisar o que você escreveu. Combinado? É um relato pessoal, então você não pode responder o que eu responder aqui, que eu for responder aqui. Certo, pessoal? Então, prestem atenção, olha. Nessa aula, você irá revisar a sua narrativa pessoal e compartilhá-la com seus amigos. Em dupla, leia o seu relato para um amigo e escute a história que ele tem para te contar. Então, você pode chamar a sua mãe, o seu pai, a sua avó, sua irmã, seu primo, alguém que esteja aí com você. E você pode ler para essa pessoa da sua casa, né? O seu relato pessoal. Pedir para essa pessoa prestar atenção e te ajudar a revisar o seu relato pessoal, ok? A opinião de uma pessoa que está de fora, uma pessoa que não participou da escrita, é bem legal, porque às vezes eles conseguem enxergar algo que nós não conseguimos enquanto estamos escrevendo, tá bom? Então, aqui você vai verificar se você seguiu todas as características e regras, tá? Usando o roteiro de revisão. Então, eu vou responder do meu texto, você vai responder do seu texto, combinado? Então, aqui, critérios, né, do roteiro, sim, não e ideias para melhorar. Então, vamos lá. Eu segui uma sequência de fato? Eu segui uma sequência de fato, por quê? Porque nós planejamos antes de escrever. E no planejamento, nós tínhamos um mapa circular, que a gente só jogou as ideias ali, e depois nós organizamos em sequência na próxima atividade, lembram? Então, nós usamos uma sequência, nós seguimos a sequência dos fatos, sim, né? Eu contei onde a história aconteceu? Eu contei, eu disse que eu estava a caminho da escola, né? A escola em que eu dou aula. Não falei o nome da escola, né? Porque nós estamos aqui numa videoaula, mas eu falei que eu estava indo para a escola. Então, sim, né? Eu contei onde a história aconteceu. Eu narrei os fatos em primeira pessoa? Sim, eu utilizei que eu estava indo para a escola, que eu arrumei os meus materiais, né? Eu falei dos meus sentimentos? Sim, eu falei que eu estava animada, que eu estava empolgada, né, para minha aula. Então, sim, falei, né? Eu registrei a minha opinião? Eu registrei, eu disse que foi uma aula muito legal, uma aula muito divertida, mas eu penso que eu poderia ter falado mais sobre o que eu achei da aula. Então, eu vou colocar aqui que é uma ideia para eu melhorar quando eu for revisar o meu texto, né? Uma coisa que eu posso melhorar na próxima vez que eu for escrever. Eu usei letra maiúscula no início das frases. Eu não escrevi com letra cursiva, tá? Então, aqui eu não vou responder, porque eu usei letra bastão, todas elas em caixa alta, todas elas maiúsculas, né? Mas se você aí na sua casa escreveu com letra cursiva, você tem que prestar atenção. No início das frases, tem que ter letra maiúscula. Depois do ponto final, tem que ter letra maiúscula. Nome de pessoa, nome próprio, né? De lugar, de pessoa, tem que ter letra maiúscula.
tá? Então, observem aí no relato de vocês. Eu usei a pontuação correta? Será que eu usei todas as pontuações de maneira correta? Eu utilizei vírgula, eu utilizei ponto final, eu utilizei a pontuação de forma correta. E você? Como que fez? Você usou? Você usou vírgula? Você usou ponto final? Você usou ponto de interrogação se você fez alguma pergunta? Ponto de exclamação se você falou, nossa, eu esqueci tal coisa. Precisa usar os pontos certinhos, tá bom? Acento, tudo certinho, tá bom? E aqui, eu usei parágrafo? Pessoal, eu não usei parágrafo. Eu não escrevi utilizando o parágrafo aqui, porque eu fiz no computador, né? Então, é uma coisa também que eu não utilizei e que eu quero melhorar, né? Na próxima vez que quando eu for reescrever o meu relato pessoal, eu vou deixar o parágrafo. Então, aqui, olha, precisava de um parágrafo. Aqui, olha, precisava de um parágrafo. Precisava de um parágrafo. Precisava de um parágrafo. Precisava de um parágrafo. E precisava de um parágrafo. Então, quando eu for reescrever, nesses locais onde eu mostrei para vocês, eu vou deixar um parágrafo. Você que está escrevendo na folha de papel com lápis, você pode deixar um dedo de parágrafo. Coloca um dedinho antes de começar a escrever e aí começa a escrever. E aí na linha de baixo você já não coloca o dedinho de novo. Então, isso é um parágrafo. Quando você começa a escrever, você deixa um espacinho, tá? E aí você continua depois na linha de baixo, a continuação do texto, sem deixar esse espacinho. Toda vez que você for começar uma nova ideia, né? Um novo parágrafo, você deixa o espacinho de novo. Certo, pessoal? Então, aqui olhando, olha, eu utilizei a vírgula, ponto final, olha lá, ponto de exclamação, quando eu disse que eu estava animada, né? Onde tem acento, eu coloquei acento, tá? Então, isso tudo faz parte da revisão que nós fizemos aqui. O que você acha que dá para melhorar? Quando você for reescrever, você já corrige isso. O que você não utilizou, quando você for reescrever, você já melhora, já utiliza. Combinado? Muito bem, então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois da revisão, então, vocês podem passar a limpo o texto, ou seja, copiá-lo novamente, colocando o que falta. Então, se está faltando vírgula, ponto final, se está faltando parágrafo, se está faltando alguma coisa que você precisa melhorar, você já coloca isso e depois você já tira uma foto e manda para sua professora para mostrar para ela o seu relato pessoal. Combinado? Muito bem. Então, eu espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Até lá. Tchau, tchau.